Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e hoje o nosso assunto é complexo de inferioridade. Sabe aquele síndrome do vira-lata? Vamos ver o que é isso? Quando a gente fala complexo de inferioridade, a gente está sempre falando de alguma coisa que acontece dentro da mente da gente, que ela é tão intricada e cheia de saliências e reentrâncias que a gente chama de complexo. Ou seja, não é uma coisa simples, ela é complicada. Então a gente precisa tentar entender, porque quando aparece o sintoma, ou aparece o comportamento, ou aparece aquela reação automática que eu tenho, ela nasce de coisas muito intricadas lá atrás. E nós costumamos dizer, que é muito comum nós, latinos, principalmente Brasil, os brasileiros, tem uma tendência à síndrome do vira-lata. O que significa isso? Eu não sou ninguém, nós somos um povinho que foi aí, colonizados, a gente é um monte de juntamento de coisas, a gente não tem exatamente a cultura brasileira, ou seja lá o que for. Mas isso são elucubrações para tentar entender esse mal-estar, que normalmente nasce da seguinte maneira: o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço nunca está à altura e nunca é digno, vamos dizer assim, de ser ouvido por alguém. Então eu fico sempre, de uma certa maneira, querendo ouvir alguém que eu autorizo para dizer para mim se o que eu estou falando é verdade ou não. Então eu fico refém da aprovação alheia. Existe até uma personagem muito antiga na televisão que sempre falava assim, era como se fosse uma norte-americana passeando no Brasil e todo mundo paparicando o norte-americano, e de repente falava assim, o brasileiro é tão bonzinho, e com aquela cara do tipo assim, mas são tão otários que eles acreditam no que eu estou falando e fazem o que eu estou fazendo e não percebem que estão apenas obedecendo, Então, nesse sentido que a gente fala que é a tal da síndrome do vira-lata. Parece que os outros têm pedigree. Eu não, eu sou um cachorro sem dono, sem raça, sem nenhum tipo de referência de onde eu vim, para onde eu vou. Isso nasce, provavelmente, de dependência emocional. O que significa isso? Eu dependo da aprovação das pessoas para que as minhas emoções sejam legitimadas. Então a minha raiva, a minha culpa, o meu medo, a minha necessidade de controle não tem razão de existir se o outro não disser que isso é bom, ou que isso é bem-vindo, ou que isso é agradável. Então eu tento estar fazendo o quê? Agradando todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. E culturalmente no Brasil, a gente foi acostumado a não querer ser plebeu. O que acontece? Isso vem lá do nosso tempo do colonialismo. Para você ser algo diferente naquela época, você tinha que ter algum título que fosse dado pelo rei. Então você tinha que ter a aprovação do rei. No caso, ele era o rei de Portugal, ou o representante dele aqui no Brasil. Então você tinha que ser um duque, um conde, e esses títulos eram dados de acordo com a sua importância para a monarquia. Por exemplo, o conde do café, o visconde não sei da cana. O que significa isso? Que essas pessoas ricas patrocinavam a monarquia que protegia os negócios. E aí, o que esses monarcas ou pseudo-monarcas, esses intitulados, faziam? A diferença deles do povo, é que eles tinham cavalo ou andavam de carroça. Eles tinham roupas que lembravam o duque, a duquesa, o conde, a condessa, e eles tinham o título. Então hoje no Brasil ainda existe isso, a necessidade do título, do carrão e da roupa bonita. Não interessa o que eu sou realmente por dentro. E essa é a tal da síndrome do vira-lata, ou do complexo de inferioridade, em que a gente percebe pelas exterioridades que a pessoa faz para poder se valer contra o outro, se valer acima do outro, seja pelo carrão, pelo título ou pela sua roupa.